tal maneira. João 3:16. Eu sei que alguém pode até estranhar porque eu estou com o celular na mão. Eu tenho um canal no YouTube e eu gravo para o YouTube, como também o TikTok, o Kawaii, dizendo que Deus é bom. E se alguém sentir de Deus, quiser se inscrever lá no YouTube, agradeço o pastor Marcelo Silva, para a glória de Deus, nosso Senhor. Não quero aqui vos dizer que sou melhor do que vós outros, porque Deus ele tem dado um título tão alto, mesmo ele sabendo que não mereço. Também não sou melhor do que vocês por anunciar a palavra dele, cantar, dizer que ele é grande. Não sou melhor. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nosso Senhor. Romanos 3:23. Até quem diga eu sou salvo porque eu ajudo, dou cesta básica, também está enganado. Efésios 2 está lá, versículo 8 e 9. Deus segue dizendo pela boca de Paulo, o apóstolo. Aí ele diz bem claro: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Romanos 10 e 9 ele diz: com o coração crê, e vocês crerem, mas com a boca confessa para a vida eterna. Se tu confessar que Deus ele ressuscitou Jesus de entre os mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 9. Meus queridos, se alguém aqui dentro deste veículo tem dúvida em alguma passagem da Bíblia, por favor, fiquem à vontade. Pode fazer pergunta. Sei que não sou sábio o suficiente para vos responder, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, se Ele quiser, Ele pode me tomar nas mãos dele e usar a minha boca e responder a qualquer assunto dentro da Bíblia, porque nele eu confio. Se tem alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Alguma passagem na Bíblia, passagem a respeito de algum profeta, a respeito de Cristo, a respeito dos discípulos, alguma passagem em Gênesis, Jacó, quem sabe a respeito de Davi, Salomão, a respeito de Jefité, a respeito de Noemi, de Ruth, fique à vontade. A respeito de Elias, Eliseu, que foi sucessor do mesmo, a respeito de algum rei mau e perverso na Bíblia, quem sabe até de Jezabel, que perseguiu os profetas, Acabe, rei perverso, quem sabe até mesmo de Josias, né, que foi um rei bom, que Deus usara para quebrar os altares de Baal. Se alguém tem alguma dúvida, fique à vontade. A respeito de José, lá do Egito, que tornou-se governador, para quem foi escravo, não é? A respeito de Abraão, de Isaac, Jacó, a respeito de Sansão, de Dalila, porque muitas vezes alguém indaga, aquela passagem na Bíblia eu não entendi, a respeito de tal assunto. Fiquem à vontade. Se não tem, que Deus continue abençoando. Vamos dar continuação à palavra do Eterno. Meus queridos, nós sabemos que Deus é o Criador. Um certo dia alguém me perguntou e disse: olha, eu nunca vi Deus, eu nunca apertei a mão de Deus, como eu posso acreditar que Ele existe? E muito nos indaga no pensamento, não é verdade? Nunca viu Deus, nunca tocou em Deus, nunca apertou a mão de Deus, como pode acreditar que o mesmo existe se nunca o viu? Mas Deus existe, Ele é uma pessoa, ainda que é distinto, mas é Espírito e verdade, porque são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, ele diz lá na Epístola Universal 5 e o verso 7, são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra quer dizer Logos, Verbo, Cristo. Lá em João 1 está dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o Eterno. Para que vocês entendam, Jesus disse: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Está lá em Mateus 28, verso 19. Meus amados, Jesus, um dia alguém disse assim: olha, se Jesus é Deus, por que ele ia clamar a um outro Deus, se ele é Deus? É uma pergunta que até para muitos tem um certo cabimento, não é verdade? Se Jesus é Deus, por que ele ia clamar a outro Deus? Meus queridos, a Bíblia, ela segue dizendo, eu não quero aqui atrapalhar também, que tem algumas pessoas que eu estou gravando, que eu gravo para o YouTube, não quero atrapalhar. Então, meus queridos, a Bíblia, ela diz, quando Jesus, ele orou a Deus, está lá em João 17, Jesus nem orar para ele mesmo, ou eu mesmo, quando eu estava na minha própria glória. Então eu quero clamar para mim, nesse momento, quando eu estava lá, não podia orar dessa forma, porque ele orou a Deus o Pai, para nos ensinar que Deus é o Pai, que ele é o Filho, que tem o Espírito Santo, são três pessoas distintas, mas o mesmo caráter, a mesma personalidade, e um Deus eterno nas três pessoas. Então, quando ele orou ao Pai, é porque ele era 100% homem, e ele 100% homem precisaria de quem? Do Deus Pai, mesmo ele sendo Deus Filho. São três pessoas distintas, mas o mesmo caráter. Assim como a água, o gelo e o vapor é uma coisa só, assim é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas o mesmo caráter, a mesma personalidade. Então você vê lá em João 17, quando ele diz assim: Pai, se é necessário, dê-me aquela glória que eu tinha junto a ti, quando eu estava contigo, antes que o mundo existisse. Aí você dá para entender, olha o que ele diz: Pai, se é possível, dai-me aquela glória que eu tinha junto a ti, quando eu estava contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, aí na glória que Jesus estava aqui na terra, 100% homem e 100% Deus. Então, ele como Deus, ele ressuscitou dos mortos, mas como homem ele morreu por causa de mim e de vocês, por causa dos nossos pecados. Então, alguém tinha que pagar pelo tributo, tinha que rasgar a cédula do pecado de cada um de nós. Quem foi que rasgou? Jesus, através do ato da cruz para nos salvar. Eu vou dar um exemplo. A Terra é um globo que para muitos ela é grande, não é verdade? 12 placas tectônicas, mais de 240 países, a Terra ela é imensa, é verdade para nós outros. Para a gente circular a Terra, temos que ir de navio ou de aviões, ou até de carro até certos limites. Portanto, a Terra ela é grande. Muito bem. Mas para Deus é uma fagulha de areia na mão dele. Vou dar exemplo. Sabemos que a Terra está dentro do cinturão, e esse cinturão, que é a Via Láctea, é uma espiral. Temos Sol, Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, 1000 vezes maior do que a própria Terra. Então, de um ponto menor a outro ponto menor, 10.000 anos-luz. De um ponto maior a outro ponto maior dentro da nossa Via Láctea, tá? É uma, porque são mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Entendeu, meus amados? Quem estudou astronomia sabe disso. Então, vocês vejam. Meus queridos, se alguém quiser aqui, olha, comprar alguma coisa, tá aqui os Estados Unidos, ele pode até passar na mão de vocês alguma coisa aí, tá? Fiquem à vontade, viu? Então, meus queridos, vamos supor que alguém tinha que morrer pelos nossos pecados. Não era anjo que nem suportar, porque anjo, ele é espírito, tá? É um ser angelical, não é carne. Jesus, ele é carne e é Deus, que ele, o verbo se fez carne, como diz lá em João. Então, alguém tinha que morrer pelas nações. Então, vamos dar um exemplo. A Terra, ela ia ser fragmentada, estourada, destruída pelo míssil. E este míssil chamado a ira de Deus, o Eterno. Porque Deus irou-se com a Terra por causa da queda de Adão e Eva. Quando Deus disse: olha, está aí o fruto proibido, você não coma. Pode comer o que você quiser, fica à vontade. Tudo que você quiser tem aí, meu filho. Menos o fruto proibido, que ali contém o bem, também o mal. O mal, Deus estava dizendo em outras linguagens. O mal quer dizer o vírus do HIV, o câncer, o ebola, o antrax, o Covid-19, as guerras, insetos peçonhentos que matam as pessoas, como escorpiões e outras coisas mais.
estava contido a morte entre filhos e pai, os filhos matando os pais, estava lá naquele fruto proibido o roubo, a ganância, a inveja, a bebida forte, a droga, traficantes de arma, traficantes de droga, de órgãos de seres humanos. Todo o mal estava ali para agasalhar nas pessoas. Era o que Deus estava dizendo. Se tu comer, Adão, me desobedecer, teu próprio filho vai matar o teu outro filho. Era o que Deus estava dizendo. Tu vai morrer, Eva vai morrer, os filhos que vêm no futuro também vão todos morrer. O mundo será um caos. Vai haver terremoto, tsunami, maremoto, tornado, tufão. Tudo vai haver sobre a terra. Então se tu comer, já era, Adão. É o conselho que eu te dou. Mas eu te dou livre-arbítrio, você escolhe. Eu não te forço a nada. Está aí. O inimigo entrou na serpente, deu voz humana na serpente, enganou a Eva, derrubou a Eva, Eva derrubou Adão, passou para mim e para vocês os delitos de pecado. Aí Deus fez o quê? Vou ter que matar, exterminar a humanidade. Aí Deus é carrasco, é sagaz? Não, é amor. Mas Deus não suporta pecado. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é pecado. Quer uma prova? Vamos lá. Quantas vezes Adão pecou para Deus arrancar do jardim do Éden? 10 vezes? 20 vezes? Não. Uma vez só, sim ou não? Pecou, cai fora. Deus disse: Adão, onde é que tu está, hein, Adão? Deixasse o caminho do bem e fosse para o mal. Quando ele pecou uma vez só, Deus desceu logo. E Deus caminhava para ele todos os dias. Mas quando ele caiu, Deus disse: Adão, ele logo se escondeu. Viu que já estava em pecado. Onde tu está, Adão? Aí ele acusou quem? Acusou Deus, disse: a mulher que tu, olha para aí, a mulher que tu me deste, foi tu que me deu, ela me traiu, me enganou. A mulher, não, mas foi ela não, foi a serpente me enganou. A serpente, o diabo tinha caído fora dela, não conseguiu falar, ficou entupida. Aí Deus é sábio. Deus disse: Adão, por que tu fizeste isso, me desobedeceu? Vai comer com o suor do teu rosto, enfado e canseira e muito suor. Vou te tirar do jardim do Éden, tu vai arar a terra fora dele e vai sofrer. Deus olhou para a mulher e disse: mulher, vou eu colocar inimizade entre a tua e a minha semente. E tem uma coisa, terá filho com muitas dores, será multiplicado. Olha para aí, se a mulher ia ter filho com aquele pouquinho de dor, foi multiplicado. É dor, viu? E tem mulher que muitas vezes a passagem não dá para passar o menino por causa do tamanho da cabeça, aí que dói mesmo. Aí é que é dor. Quem estudou anatomia sabe o que eu estou dizendo aqui. Que eu estudei anatomia, fiz enfermagem, e quando eu fui para os hospitais para estagiar, eu vi lá o que é dor. Porque tem mãe que só misericórdia para passar uma criança, dá trabalho. Tem que chegar a uma certa medida para poder. Então ele disse: vai ter com muitas dores. Aí ele olhou para a serpente e ele disse o quê? Olha, a serpente é irracional, sim ou não? Maldita és tu sobre toda a limaria do campo. Tu vai te rastejar, se alimentar com o pó da terra. Até a serpente pagou. Aí Deus agora olha para o capeta e diz: vou eu colocar inimizade entre a minha e a tua semente. A tua semente vai ferir o calcanhar da minha lá na cruz, mas a minha vai esmagar a tua cabeça, Satanás. A minha semente é Cristo, Senhor. Na cruz ele vai te vencer. E não é como Deus não, é como um homem comum, 100% homem. Ele não vai lançar poderes que eu tenho dado a ele para te vencer, não. Como homem, ele vai te esmagar. Como homem, ele vai te vencer. Pode ver que quando o inimigo levou Jesus e mostrou a ele o pináculo alto e disse: olha, lança-te daqui abaixo, que está escrito que ele dará ordem a anjo a teu respeito. Jesus respondeu por quê? Com a própria palavra. Também está escrito, Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele disse: olha, transforma estas pedras em pães, Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou-se, meu filho. Respondeu com a palavra como um homem. Levou ele a um monte alto, mostrou o mundo e a glória que no mundo há, e disse: se tu te prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso que me foi entregue desde a fundação do mundo pela queda de Adão. Se tu te prostrar diante de mim, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele servirás. Jesus estava dizendo: tu quer me dar o que já é meu?
Sim ou não? Se a Bíblia diz em Colonicenses que Jesus é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, que nele foi criado todas as coisas, que anunciam sobre a terra, seja principado, potestade e trono, tudo é dele, criado por ele e para ele, e tudo é dele, e sem ele nada se fez. Então quer dizer o quê? Satanás é dele, os demônios é de Jesus, o inferno é de Jesus, o céu é de Jesus, o mal e o bem é de Jesus, ele é quem manobra tudo e que faz o que ele quer, sim ou não? Então o mal, para fazer alguma coisa, tem que pedir ordem a quem? A Cristo. Sabia disso? Tá pensando que para uma bomba estourar em um país e o outro em uma guerra, o inimigo que ele anda por aí, defasando as nações com a guerra, tem que pedir a Deus, aí por causa do pecado, aí Deus assim, eu permito. A terra tem que ser apertada. Aí quando pensa que não, surge uma guerra na terra. Lembra que Jesus falou? Haverá antes da minha volta terremoto, maremoto, tsunami, tornado, guerra, rumores de guerra. Tudo isso vai acontecer por causa da maldade do homem. Meu Pai vai permitir. Quando isso começar a acontecer, perto está a volta do Filho do Homem. E ele disse, homens maus, perversos, amarão a si mesmo, como está em Romano, no capítulo 1. Homem amante de si mesmo. Homens idólatras, que vão se idolatrar. Homens que adorarão os seus popstar, em vez de adorar a Deus. Homens que amarão dinheiro, acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, aí todos os males, está lá em Timóteo. Não é o dinheiro que é ruim, não. É o amor do homem para com o dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Deus não é contra quem é rico, não. Deus tem prazer em abençoar. Mas o camarada ama mais a riqueza do que a Deus. A isso, Deus não se agrada. É o que disse Jesus lá em Timóteo, através da boca de Paulo. Ele disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor. Porque a Bíblia, ela é enfática. Todos, com certeza, se quiser ser rico, e Deus tem um propósito na vida dele ou dela, pode ser. Mas contanto que você não ame a riqueza mais do que a Deus. Jesus disse, onde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Se meu coração está nas coisas terrenas, com certeza eu vou ficar aqui. Mas se meu coração está em Deus, meu tesouro é lá. Lembra que Jesus disse, quem ajunta tesouro na terra, a traça vem, come, o ferrugem corrói. Mas quem ajuntar tesouro no céu, lá o ladrão não mina, a traça não come, nem o ferrugem corrói. Não. Porque o tesouro que tem no céu ficará para sempre conosco lá. E que tesouro é esse? As boas obras. Lembre-se disso, as boas obras. Não, pode ir embora. Então, meus queridos, tem dois cidadãos aqui que estão vendendo algumas coisas. Se alguém quiser comprar, sinta-se à vontade, viu? Então, meus amados, voltando aqui ao assunto que o Espírito Santo me lembra. Então Deus, ele irado com a terra, ele disse, eu tenho que destruir. Lembra de Sodoma e Gomorra? Duas grandes cidades, foi destruída com fogo e enxofre. Vocês lembram, né? Lembra do dilúvio? Porque Deus destruiu na época a humanidade, escapou somente Noé e mais 7. Por quê? Pecado, morte, ganância, inveja, os homens matando as pessoas como se fosse passarinho. Isso Deus não aguentou. Aí Deus fez o quê? Destruiu com um dilúvio todo o gênero humano, só escapou Noé e mais 7. Então, meus amados, como eu estava dizendo a vocês, Deus apontou um míssil para a terra, para o homem, para a destruição total dos homens. Jesus se atravessou na frente, disse, Pai, eu vou morrer por eles. Todos que vieram a mim com a fé sincera eu vou perdoar. Então a cédula do pecado dele eu vou rasgar. E eles vão ter acesso a ti, ó Pai, através de mim. Então Deus disse, olha, tem que morrer alguém para poder salvar a humanidade. Anjo não podia, somente Cristo. Então Deus agora determinou e disse, vai nascer uma semente que vai esmagar a cabeça do serpente, e essa semente vai vencer, e o perdão vem através dela. Surgiu Jesus.
Aí Jesus atravessa na frente de Deus. Aí vamos supor que um planeta gigantesco vem atingir a Terra. Para fragmentar a Terra, Jesus atravessa na frente com os braços abertos, recebeu todo o impacto. Este grande planeta que vinha destruir a Terra, chocasse na Terra, foi fragmentado, destruído. Jesus também, como homem, foi fragmentado, foi morto. Ele foi detonado por este planeta, por esse míssil, chamado aí a cólera de Deus o Eterno. O que acontece? Não atingiu a Terra, não atingiu a humanidade, porque Jesus aguentou toda a ira do Pai. Que é prova? Jesus disse: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele só. Ou seja, eu aguentei toda a ira dele por causa de vocês. Jesus disse: Deus não poupará nem o próprio filho que sou eu. Antes me entregou a cadeia da morte por amor a vocês. Então, se vocês me negar, nega o Pai que está no céu. Mas quem se entregar para mim, se entrega a Deus que está no céu. É o que ele estava dizendo, lembra? Ou seja, se vocês vierem a mim com a fé sincera e convicção, eu darei perdão a vocês. Lembre-se disso. Quem entregar a vida para Jesus, tem a vida eterna. Ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. Se Jesus, que é o Filho do me libertar, verdadeiramente serei livre. João 8:36. Então, meus queridos, ele sozinho aguentou todo o impacto. Então, se alguém aqui tem alguma dúvida, nenhuma passagem bíblica, fique à vontade. Se tem alguma dúvida aqui, em algum assunto que eu falei, você não entendeu, eu volto a repetir, esclarecer em nome do Eterno. Há alguma dúvida? Para ser salvo, não é João, não é Maria, não é Tiago, não é através de Papa, nem de pastor, não, é Cristo. Paulo disse: não existe outro nome em cima do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, os que já morreram, por qual qualquer ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo o homem. Ele também disse: não existe intercessor entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo o homem. O que é intercessor? É alguém que intercede. Vou dar um exemplo aqui. Alguém, quando ele tem uma ficha dentro da área criminal, tem um advogado de acusação e tem um advogado de defesa. O advogado de acusação significa até mesmo um promotor. Ele está ali para acusar, mostrar os atos, os fatos. E para fato verdadeiro, não existe argumento. Quando é verdadeiro, porque existem fatos que é mentirosos, que alguém inventou para acabar com a índole do outro. Lá no final é descoberto e a verdade vem à tona. Então existe o advogado de defesa e o de acusação. Satanás, o nome de Satã significa advogado de acusação. Dá o nome Satã. Tá certo? Porque muitas vezes alguém até confunde. Aí tem até medo desse nome, não. Lá na Bíblia está com S maiúsculo, mas na Bíblia legítima, a Torá, é um S minúsculo. Não é maiúsculo, tá? Satanás. O nome com S minúsculo, ou seja, é uma simples pessoa no sentido de acusação. Que quer dizer advogado de acusação. Para que vocês entendam. Então, meus queridos, existe aquele que vem acusar e aquele que vem para defender. O defensor, Jesus, ele é um advogado para defender a humanidade. Então é um intercessor, ele intercede entre Deus e o homem. É o único intercessor, ou seja, ele vai e traz aquele assunto. Quando alguém faz e acontece, ele conversa com Deus, diz: Pai, eu sei que eles pecaram, eu sei que o crime deles é bárbaro, mas olha a minha mão, olha os meus pés, olha as marcas em mim, eu morri por eles lá na cruz, para poder salvá-los. Isso aplaca a ira de Deus. Enquanto o advogado de acusação, que é Satã, fica: olha Deus, ele aí, olha. Ó, deu agora no pai, ó, deu na mãe, olha. Olha o que ele fez agora, roubou, ó, tomou um celular. Ó, tá ali olhando a mulher do próximo, ó, tá olhando o marido da próxima. Ele é o advogado de acusação. O nome
traduzido para a nossa linguagem, Gan-Ha Satan, advogado de acusação, tá? No hebraico, Gan-Ha Satan, advogado de acusação. Então, meus queridos, enquanto ele acusa, Jesus vem na defesa minha e sua. E essa defesa não tem quem possa vencê-la, porque essa defesa não mente, essa defesa ninguém compra, ninguém desfaz dela, que é Jesus de Nazaré. A palavra dele é um tiro certo. Pai, eu quero ele para mim. Deus bate o martelo e você é de Jesus. Agora tem uma coisa, se você quiser. Se você disser, eu também não quero, não gosto da Bíblia, não gosto de crente, isso para mim é fanatismo, Deus também fica na dele. Agora no juízo ele vai mostrar para você que não é fanatismo. Ele vai dizer, meu filho pregou o evangelho, os apóstolos pregaram o evangelho, meu filho disse, ide e prega o evangelho, meu filho disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês negaram a ele e negaram a mim. Não deram credibilidade a ele e também não deram a mim. Então apartai de mim que eu não vos conheço. Deus dá livre-arbítrio. Lembra o que ele disse a Moisés? Moisés, diga ao povo que eu coloco diante dele o caminho da vida e o caminho da morte. Porém, aí tem um porém. Ele escolhe o caminho da vida, que se escolher o caminho da morte, certamente vão se acabar. Então, meus queridos, pensem nisso. A Bíblia é a carta de Deus. Jesus, ele foi claro. A Bíblia diz lá no Salmo de número 37, o verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus vem e ele diz lá em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Isaías 14:27 ele diz: porque eu, o Senhor dos exércitos, determinei, quem pôs invalidará, eu estendo a minha mão, quem pôs fará voltar atrás. 14:27 de Isaías. A Bíblia diz que ele tem um grande memorial. O que se passa na terra ele arquiva na memória, sabia? Por exemplo, eu estou gravando aqui agora no celular, o celular tem memória. Esse aqui, por exemplo, ele é 256 GB, é uma potência, a gente sabe. 256 GB. É uma memória de grande night. E tem muito mais potente do que esse. Meus queridos, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado na memória dele. E será visto e ouvido no YouTube, no Kawaii e no TikTok. E até vocês também, com certeza, irão sair lá. Então, meus queridos, a Bíblia de Deus tem um grande memorial. O que se passa, ele arquiva na memória. Malaquias 3:16. Eu tenho um grande memorial. E o que se passa e as conversações eu arquivo. Acabou-se, meu querido. Ou seja, quando alguém mata, quando alguém rouba, quando alguém estrupa, quando alguém mente e anda em uma vida arregalada de pecado e não se arrepende, ele arquiva na memória. Quando chegar no juízo, não tem desculpa de alguém dizer: Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mentiroso. Anjo, traz aí o livro das crônicas. Aí a gravação tá lá. O cara matando, olha, enterrando o corpo. Camarada estrupando a criança. Ninguém viu, aí enterrou a criança. Depois que ele estrupou a criança. Eita, eu saí ileso, mas vai nessa. Aí Deus na memória, entre os colarinhos brancos, alguém faz uma lei profana, tá lá em Isaías 10. Ai dos ditadores e daquele que prescreve as leis, ao contrário da minha lei, Isaías 10, que tira dos ossos da viúva, que rouba do salário do povo, eu arquivo na memória. Ai que dor, ai dos que roubam na balança. Não tem ladrão de balança? A pessoa compra um quilo que chega em casa que vai pesar, é 800 gramas, 900, 750 gramas, ele comeu 250 gramas, quando é 750. Ladrão de balança, memória, meu filho. Ah, Deus, eu roubei uma bermuda ali, sabe, Silway, porque não tinha como comprar. Aí eu fui lá e vai dizer isso a Deus. Anjo, abra aí o livro. Quando abrir tá lá. É a Bíblia que vai dar lapada no povo, viu, naquele dia, a própria palavra de Deus. Jesus disse: não sabei vós que quem vai julgar vocês no Senhor é a própria palavra? É a própria palavra.
Abre a Bíblia aí, quando a Bíblia está lá, um mandamento: não roubarás. Tu roubou, não se arrependeu? Apartar de mim, maldito, que eu não vos conheço. Outro fazer Deus. Eu chamei tanto palavrão que eu achava bonito, sabe? Levava uma topada, pei. Alguém vinha com uma charada, sabe? Com a outra, só palavrão. Aí aquelas músicas, sabe? Aquelas músicas de valor, ninguém dava muito valor. Eu ia para as músicas profanas. Senta na boca da garrafa e pega o leite e derrama no rosto dela. Aquelas músicas profanas, sabe? Chamando outro de cabeça de touro. Aí Deus vai dizer: abre aí, quando a Bíblia lá em 1 Samuel 2 e o verso 3. Toda palavra de baixo galão, de alta altivez eu peço na balança, a quem encontrar em falta, ai que dor. Porque o ouvido de Deus não é privada para se ouvir qualquer música profana. O ouvido de Deus é santo. 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 E tem pessoas que cantam para o mundo. É dom. Deus dá dons, não resta dúvida. É dons. Ele deu dom a Roberto Carlos. Canta que é uma beleza. Ele deu dom a Fábio Júnior. Canta que é uma beleza. Ele deu dom a Essa Praz, a música de Make Love. Lembra? Ah não, eu quero isso, meu. E a noite cruz, a no fio grau, se a noite leve de luz. Ele deu dons a Essa Praz, Make Love e outras músicas. Ele deu dom a John David. Lembra? Janjai Omashoda Misfio Rabi. É dons. Mas unção Deus só dá a salvo quem confessa Jesus. Um exemplo: um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia voarei. Deus dá dom e dá unção. É a diferença. Existe vários nights de música. Música direcionada a Deus, que é essa que eu acabei de cantar. Música direcionada ao homem ou à mulher por amor, romântica. E música direcionada às trevas, que é Satã. Para que vocês entendam. Um dia alguém me perguntou: e essas músicas que alguém canta lá no mundo, e essas músicas, seja ela internacionais ou na nossa linguagem portuguesa aqui, brasileira, que o homem canta para a mulher ou canta para o marido, é pecado? Não. Eu quero que me prove na Bíblia que é pecado. Não é. Está aqui minha esposa sentada. Se eu fizer uma música para ela, eu estou fazendo para o meu amor, para o osso dos meus ossos, para a minha costela, sim ou não? Então não é pecado, nem a Bíblia vai me condenar. Tem música para Deus, música para minha esposa, que eu fiz para ela, a letra, porque é osso dos meus ossos, carne na minha carne, e a Bíblia diz que é bom que vive união. E tem música direcionada às trevas, então essa aí das trevas é um perigo, meu filho. É música com palavrão, música profana, entendeu agora? Música com essas qualificações. Então essas músicas, com certeza, é um perigo. Essa desagrada a Deus, porque ela se perde da escuridão eterna. E quem ganha com isso? O inimigo da alma humana. As músicas que é feito para ele, ele é exaltado, ele é contemplado, ele é, com certeza, ele se alegra. Lembre-se disso. Temos que entender o que é a Bíblia e o que ela nos diz. A Bíblia tem que ser lida, entendida, e pedir a Deus para que Ele venha nos dar discernimento. Lembre-se disso. Vocês querem saber quando é que surgiu a música santa e a música profana? Vocês querem um exemplo? Quer? A irmã disse que quer. Eu vou explicar para vocês. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus ele fez os céus e a terra,
depois da queda do homem, aí veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, diz a Escritura, mas até a esta época aí do dilúvio, a população cresceu depois da queda de Adão e Eva de uma forma tão grande, que a Bíblia diz que Caim matou Abel, lembra? Caim matou Abel, seu próprio irmão. Diz a Bíblia que Caim agora foi para uma terra por nome de Nod, casou-se com uma das suas irmãs, à distância, e ele teve filhos com essa sua irmã, que era filho do seu próprio pai e da sua mãe, que naquela época o irmão deitava com a irmã, que era para crescer e multiplicar na terra, como Deus determinou. Depois foi que veio, Deus absolveu isso agora, mas não. Foi depois que aconteceu o dilúvio, que sem Caim e Jafé, através das suas mulheres, que eram as 3 noras de Noé, que é outro assunto que eu entro já já, eu quero voltar no que estou dizendo aqui a vocês. Então a Bíblia diz que, naquele momento, quando ele matou o irmão, aí teve agora filho com a sua própria irmã, e diz a Bíblia que ele fundou uma cidade e colocou o filho de Enoque. Tem 2 Enoque na Bíblia, tá? Um Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou para si. E tem o Enoque da perdição, que é o Enoque que veio da descendência de Caim, ou seja, das trevas, da ruindade, do pecado, da perversidade. Então, este Enoque foi colocado o nome da cidade, o nome de Enoque. Como é que pode um homem sozinho colocar o nome da cidade? Para que uma cidade, não é? Com uma pessoa só. Tinha muita gente, sim ou não, para ele fundar uma cidade. Aí colocou cidade Enoque. Diz a Bíblia que, através dos filhos dele, de Enoque, veio outros. Aí diz a Bíblia que veio agora um por nome de Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma por nome de Ada e outra por nome de Zilá. A Bíblia diz que Ada teve 2 filhos, Jubal e Jabal. E Zilá teve um filho. E colocou o nome dele Tabal Caim, nome do bisavô. Então diz a Escritura que agora esse camarada por nome de Lameque, ele fez uma música. Jabal, o pai das tendas, e Jubal, o pai das músicas. Isso, música que a gente vê hoje no ato de palavrões, música que fala mal dos outros. Essas músicas profanas nasceu ali em Gênesis 4, através desse Jubal, pai das músicas. E Lameque, ele agora feriu um jovem e matou outro que pisou no pé dele. Segundo a Bíblia está lá. E ele fez uma música. Veja como foi a música que ele fez. Ele disse: as 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada e Zilá, venham cá. Minhas 2 mulheres, eu pisei um jovem que me feriu, e outro porque me pisou, e eu matei. E ele disse: serei castigado 70 vezes 7, porque Caim 7 vezes castigado foi. Veja a música que o camarada fez. Fazer uma música se gloriando que matou 2 jovens. Aí eu digo a vocês, essa música é santa ou é profana? Não é profana? Ó, se eu mato alguém, fazer uma música em cima da morte do camarada, eu me gloriando. Aí diz a Bíblia que agora Adão entra em Eva, conhece a sua mulher mais uma vez, ela dá luz a um filho, colocou o nome de Sete. Sete, e através dele veio Enio, veio Enoque, que é o Enoque santo, que andou com Deus, veio Jared, e diz a Bíblia que agora o nome de Deus começou a ser invocado por Enio, começou a fazer música para Deus. Entenderam? Nasceu as músicas santas. Pense nisso. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Quero a ti dar louvor, o Cordeiro de Deus. Nasceu a música santa através de Enio. Para vocês entenderem aonde surgiu a música. Agora aqui na terra, porque a música já existia lá no céu, olha, há bilhões de anos, os anjos louvando a Deus, sim ou não? Louvando a Deus.
Está lá em Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Então a música, ela tem um significado forte. Vocês lembram que a música, ela lembra muito o passado nosso, sim ou não? Tem pessoas que relembram a música antiga. Eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo sendo uma música que não é evangélica, mas tem letra. Receba as flores que lhe dou, em cada flor um beijo meu. Lembra? É antiga, mas tinha letra. Tinha letra e tem. Não é as músicas de hoje não, chamando palavrão, distorcendo as coisas. Então, a gente lembra, eu era criança, essa música vinha na tonalidade. Meu pai cantava música, ele era afastado do evangelho, e ele cantava música que não era de crente. E ele cantava, até mesmo aquelas músicas de forró antiga. Hoje eu vou ver minha amada, vou buscar o amor que lá deixei. Olha, eu tinha 5 anos, eu lembro, porque meu pai morreu faz mais de 30 anos. E ele cantava, eu lembro dessas músicas. Tinha letra, hoje eu vou ver minha amada, vou buscar o amor que lá deixei. Vou matar a minha saudade, que jamais esquecerei. Tinha letra, vai ver as músicas de hoje? Só palavrão, imundice. Nem todo ser humano, o ouvido dele é privada não, meu filho. Se a música não tem letra, já sabe. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, é verdade. Mas diante de Deus já sabe o que vai acontecer, não é? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou faz a coisa certa ou já era. Mas Deus, o Senhor me deu livre-arbítrio, foi, Ele deu livre-arbítrio. Você escolheu o bem, escolheu o mal. Meu pai dizia, meu filho, me diz com quem tu anda. Direis quem sois, dizia meu pai. Se você andar com o advogado, vai aprender o quê? O que é uma parte do processo. Se andar com o juiz, vai saber o que é uma doga. Se anda com o general, sabe o que significa três regime enquanto ele está no poder. Se andar com o musicista, vai saber o que é uma batuta. Com o missivista, ele dá do vernáculo. Com o judiciário, a jurisdição. Com o legislativo, a legislação. Com o magnata, a nobreza. Com o rei, sabe que pertence a um trono. Com o cientista, você quer saber. Com o advogado, a parte do processo. Se andar com o médico, vai saber o que significa anatomia. O que é um decúbito lateral. O que é um acesso venoso central, uma subcutânea. Vai saber o que é tudo isso, uma intravenosa. Vai saber o que significa os lados frontal, parietal, occipital da cabeça. Porque ele estudou a medicina. Mas se ele andar com alguém que gosta de traficar droga, o que é que ele vai aprender? A traficar droga também. Se andar com quem bebe, vai beber também. Com quem fuma, vai aprender a fumar. Com quem furta, vai aprender a roubar. Me diz com quem tu anda, direis quem sois. É o que diz o nosso antepassado, é verdade. Quem anda com o porco, o que é que o porco come? Lavagem. Se o cara anda tanto coisa, vai terminar caindo lá também dentro do coxo para comer com ele. Se andar com alguém que esse alguém responde a mãe, responde o pai, não respeita, vai aprender o que com ele? A mesma coisa, a ser rebelde com os pais. E a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam longos na terra. Se não honrar, eu vou cortar os teus dias. É o que diz Deus. Temos que ter cautela. Deus, Ele ama de verdade a cada um de vocês. Tem provado isto na cruz. Lembra de Davi? Davi vivia no meio das ovelhas, no meio dos matos. Ninguém dava nada por Davi. Até o profeta se enganou. Quando chegou, né, vocês lembram? Ele chegou e quando Deus disse, olha, eu escolhi da casa de Jessé um filho, e entre eles um me provém para rei. Diz a Bíblia que agora o profeta Samuel foi lá. Quando ele chegou lá, chamou Jessé, os filhos. Aí lá vem quem? O primeiro, Eliabe, forte, musculoso, alto. Aí ele disse, está aí o escolhido de Deus. Deus disse, Samuel, tu vês a estatura do homem por fora, eu vejo por dentro. Não é esse.
Aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Ah, não tem mais alguém? Tem ainda, tá lá no meio do mato, até o pai desprezou. Tem um, mas ele é pequeno. Se tu não escolher aliado mais forte, vai escolher justamente o mancebo. Mande trazê-lo. Quando trouxe, que chegou, Deus disse, unge que esse mesmo é. Davi, tamanho de nada, era escolhido. Então, meus amados, Deus escolhe a quem Ele quer. E quando Deus escolhe, dá um banho com sangue de Jesus. Camarada, ele ou ela, que era um desordeiro, passa a ser cidadão. Pode ser o maior criminoso, a maior criminosa, passa a ser cidadão do céu, porque a Bíblia garante isso, viu? Ela garante, ela nos garante. Quem é maior? Deus ou é o pecado? Não é Deus? Quem é maior? O pecado ou o perdão? Não é o perdão? O perdão é maior do que o pecado. Quando alguém pede perdão a Deus e se arrepende do pecado, é perdoado. Alguém quer ser uma nova criatura? Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Está na casa dos 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Já faz 30 anos que prego dentro dos ônibus, não é brincadeira. 30 anos não é 30 dias não, viu? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 27 anos. Hoje 57, já pensou? No instante passou 30 anos. Meu Deus. Tinha 27 anos na flor da pele. Abandonei as coisas que o mundo oferece. Não vou dizer que não amava não, viu? Campeão em artes marciais, faixa preta, modelo, fiz o curso aqui em São Paulo, avançado, coreógrafo, professor de dança, campeão em lambada na época do Beto Barbosa, fiz parte do grupo, na época, Arco-Íris, que era na época do grupo Dominó, tremendo, lembra? O grupo Menudo, meu cabelo era grande, fazia dublagem de Rambo, representava a área de Paulista, Miroeira, representava a Secretaria de Educação do Paulista através de Maltine Ferreira, que era a antiga secretária de Educação do Paulista. Fiz a Paixão de Cristo Jardim Paulista parte 2 anos, como também em Jardim, ali em cima na Miroeira, no Colégio Terezinha Camarote, em Águas Compridas, no Raimundo Diniz. Eu era o ator principal, eu mesmo escrevi o roteiro, eu era ator, autor e diretor ao mesmo tempo. Quando tinha peça de teatro, eu tirava em primeiro lugar, porque eu fazia a peça, escrevia e eu mesmo atuava, aí não tinha quem ganhava. Mas Deus entrou na minha vida. Era meu sonho fazer novela, filmes, ser um dos melhores e maiores atores desse grupo. Eu sonhava em ir para os States, Estados Unidos, colocar o nome na calçada da fama. Quem não sonha alto, né? Sonhar não é crime, mas se Deus disser não, já era, meu filho. E eu queria fazer novela. Morei no Rio de Janeiro, em Teresópolis, numa mansão, penso numa mansão. 1 ano e 1 mês. Levei trabalhos, gravado, na época era aquela VHS, aquelas fitas grandes, lembra? Para o Chico Anísio, a escolinha do professor Raimundo, nos anos 90, através de Luque, o filho do finado Chico Anísio, conhecido como Seu Boneco. Entrei em contato com ele através de telefone na época, que alguém me dera. Eles podem ir lá no meu nome e lá apresento os materiais que você tem gravado. Quem sabe de repente você é convocado. Diga que eu dei uma palavra para que você fosse lá, uma palavra de ânimo. Eu fui um dos que indicou você. O Chico Anísio, hoje sabe, né? Morto faz tempo. E eu tive lá, ali mesmo, no Fórum de Cultura de Teresópolis, quando eu tive uma reunião, e eu lembro que eu fui chamado para participar do Mágico de Oz. Era um dos maiores grupos de teatro, grupo Fantasia no Rio de Janeiro, e este grupo me convocou para que eu fosse fazer o Homem de Ferro, Homem de Lata, o Mágico de Oz. Eu era o Homem de Ferro, Homem de Lata. Mas naquele período, naquela época, um dos diretores, a gente palestrando, conversando, ele abriu o leque, ele disse: olha, Marcelo, eu sei que você tem talento, é talentoso, você cresce, você tem night. Mas tem uma coisa, para
entrar na Rede Globo, existem processos, existem alguns patamares. Um deles tem que vender a alma. Outro, lá tem uma sala que você vai ter que experimentar algumas coisas. Eu sei se você vai querer ou não. Estou dizendo aqui a você para você já ir sabendo, porque eu sei que você é nordestino. Aquele homem foi Deus que usou aquele homem para me dizer aquilo. Aquilo me deu uma tristeza, sem eu vou nada. Ainda que eu seja chamado. Mas entrar ali vou ter que me envolver com drogas, me envolver com atos efeminados, vender a minha alma ao satanismo. E a gente sabe que eles não falam isso, só depois que está lá dentro é que vai descobrindo. Mas aquela ali já foi Deus que tinha obra na minha vida, aí fez com que ele falasse. Isso que a gente conversou. E eu não tinha tanta intimidade com esse homem hoje, eu nem lembro mais dele. Na realidade, porque isso faz mais de 30 anos. E com certeza nem de mim ele lembra, que só me viu aquela vez. Nem lembra de mim. Esse diretor que esteve lá justamente para fazer uma análise no grupo de teatro fantasia. E eu palestrando com ele, que era meu sonho fazer novela e filmes. Ele foi e abriu esse leque. Deus permite a morte do meu pai aqui no Pernambuco, eu volto. Quando eu chego aqui, Jesus me salvou. Entreguei minha vida para Jesus. Até hoje. Abandonei carreiras que eu amava. Pense na dança. Ainda hoje eu amo a dança. Mas não faço mais. Já pensou, eu como pastor de igreja, alguém visse eu ali dançando agora um funk, que eu era perito em funk, na lambada? Ou até mesmo um tango, bolero? A música em guarache? Que o tango reúne todas as danças? Ou de repente alguém me visse eu dançando ali a salsa cubana ou em linha, que é a porto-riquense? Alguém diz, esse camarada aí é crente, é? Entenderam? O forró pé de serra, o forró baião, samba de gafieira, samba no pé, o zouk, o bolero, ou então o forró estilizado que surgiu na Universidade de São Paulo, porque a gente, quando é coreógrafo, tem que entender tudo isso para ter segurança no que diz, no que fala, para que vocês entendam. Deus me chamou, me escolheu. Não era para eu estar nas danças, ainda que eu amo. Não era para eu estar em uma linha conhecido com o nome na calçada da fama nos Estados Unidos. Não, mas me chamou para pregar no ônibus, nas praças, como eu estou gravando agora para as plataformas digitais, que aqui ó, Kawaii, TikTok e no YouTube. Então tudo que eu falo está aqui gravado. Entendeu? Deus me chamou para isso, eu não sabia. Cada um de Deus tem uma chamada. Se Deus chamou você, você pode ter 1000 sonhos, só vai ser cumprido aquilo que Deus disse, é esse, acabou, meu filho. Ah, mas eu quero, Ah, mas eu quero isso, Mas Deus, Mas você me deu livre-arbítrio, você escolhe. Você quer ir para esse caminho e lá se perder e se acabar lá, morrer lá e não ter a salvação? Ou quer fazer o que eu te mando e ter a vida eterna? A escolha é sua, eu dou livre-arbítrio a você. Ah, Deus, eu quero a calçada da fama. Então, siga o seu curso, a sua natureza humana. Agora, cuidado, que lá na calçada da fama também está dizendo aqui jaz fulano, aqui jaz Betrana, né? E a salvação é individual, tem que ter cuidado. E só adquire em Cristo. Não é na calçada da fama. Ah, mas tem famoso que é evangélico, serve a Deus, é verdade. Mas tem que servir de verdade, viu? Se também não servir, não vai adiantar. E tem pessoas que não chegam lá e se corrompem, sim ou não? Se corrompe cada fama. Quer saber quem é homem e mulher? Dê a ele poder e dinheiro. Aí vai saber quem é ele e quem é ela. Que Deus abençoe a todos, agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Se alguém quer ser uma nova criatura, Deus abençoe. Se vocês sentirem de Deus e quiser se inscrever, deixar um comentário lá no TikTok, no Kawaii, no YouTube, agradeço, nas plataformas digitais. Está lá, Pastor Marcelo Silva. Deus abençoe em nome de Jesus, não sou melhor do que vocês, mas o que eu prego é melhor do que eu e do que vocês, a palavra de Deus. Agradeço também ao nosso querido motorista, é uma bênção.
Deus abençoe de uma forma especial a todos. Em nome de Jesus que estão aqui dentro, Deus abençoe vocês de uma forma especial. Quero aqui mandar um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, como também em Lisboa, Portugal, Deus abençoe, no Paraguai. Aqueles que seguem em nome de Jesus de uma forma especial, Deus abençoe, um forte abraço e em breve terá mais, em nome de Jesus o Eterno. Já vai com 55 minutos, já gravei 4 vídeos no centro da cidade com som, haja as cordas vocais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.